Olá Dev, beleza? Seguindo aqui com o nosso app, a gente já fez alguns ajustes no CSS aqui para melhorar um pouco a apresentação, longe do ideal ainda, né? A gente pode continuar evoluindo. Se a gente for observar aqui, ó, o ESLint critica aqui que a gente está usando uma estilização inline, né? Então isso não é uma boa prática. Por padrão, o ESLint já critica esse tipo de uso, né? Não é um erro. Você vê que o sublinhado aqui é azul, né? Mas ele já te indica que existem práticas melhores para você estilizar seus componentes, né? E o React Native, ele possui aqui um componente, né, chamado Style Sheet. Então, se a gente for ver aqui no React Native, a gente pode dar aqui um Ctrl espaço. E aqui tem tudo que a gente tem disponível, né, nessa biblioteca, nesse framework. Uma delas é o Style Sheet, que é a segunda opção aqui, ó. E através desse componente, a gente consegue criar uma estilização separado, né? E aí a gente não precisa trabalhar o código, né? As propriedades CSS diretamente aqui no componente. A gente vai continuar usando a tag Style, mas aí a gente cria o objeto de configuração, né? Que é exatamente isso aqui. Fora do código, aqui embaixo usando esse Style Sheet, e aí a organização fica bem melhor aqui, né, em termos de estilização de componentes, até porque a tendência é que a gente vá configurando ainda mais propriedades CSS, enfim, isso vai evoluindo de uma forma que é melhor separar e organizar. O que a gente vai fazer aqui? Então, para poder trabalhar com esse cara, a gente vem aqui embaixo, pode ser aqui embaixo, vou criar aqui uma constante chamada styles, const styles. Isso vai ser igual ao Style Sheet que a gente já importou ali do React Native. E aí aqui a gente tem uma opção, ponto. A gente dá um ponto, tem aqui as opções para trabalhar com esse cara. A gente vai usar aqui o Create. E nesse Create aqui a gente passa exatamente um objeto de configurações CSS. Então eu posso pegar esse objeto aqui, recortar. Então vai ficar aqui a tag Style. E aqui nesse Create eu tenho que passar aqui a configuração que eu quero usar. Vou dar um Ctrl S aqui. O nosso app quebrou, porque ainda não está organizado, né? Ele está dizendo aqui, ó, que o style está vazio, né? Na nossa tag view. Aqui, para eu poder usar essa variável, essa constante aqui dentro, eu tenho que dizer para ela, a partir dessa variável, qual é o conjunto de configurações, né, de propriedades CSS que eu quero atribuir aqui. Então, para isso, a gente pode pegar esse conjunto de configurações aqui e colocar dentro de um objeto. Então, eu vou recortar aqui. Vou pegar aqui toda a configuração. Recorto. E aí eu vou criar aqui uma propriedade. Eu vou chamar de container, porque eu quero estilizar o meu container view ali, né? O nome aqui é a gente que define. E aí aqui eu passo um objeto com aquelas propriedades que eu havia recortado. Então aqui agora, dentro do Create, eu passo um objeto e aí eu vou criando as propriedades aqui que eu vou usar para cada tag no meu código. Então agora basta eu usar aqui dentro um styles.container e ele vai considerar isso aqui para estilizar. Então aqui eu vou usar styles.container. E aí o nosso app volta a estar estilizado da mesma forma como estava antes. Porém agora a gente separou, né? Não está usando mais o CSS inline aqui. A gente está trabalhando com esse componente aqui do React Native que a gente consegue através dele criar as estilizações aí. Então agora a gente já consegue começar a estilizar de fato esse nosso componente home. Só que eu vou fazer uma alteração aqui, que na última aula eu acabei esquecendo. Como esse home aqui é uma página, então dentro de SRC eu vou criar uma pasta pages, ok? E vou pegar essa pasta home e vou arrastar para dentro dessa pasta pages. Vou mover para lá. Só para organizar melhor.
Então tá aqui, ó, src pages home. E aí, ó, já quebrou aqui o app, porque mudou o local da importação, né? Ele está indicando aqui o que quebrou, que é o nosso componente app. Mas a nossa IDE aqui, o nosso VS Code, pergunta se eu quero atualizar. Então eu dou o sim. Ele atualiza, mas não salva, né? Que basta eu salvar agora e aí tudo voltou a funcionar. Então agora o nosso componente home está dentro de uma pasta pages, onde vão estar as páginas. Agora a gente consegue criar a estilização de fato para o nosso app aqui, né? Então o que eu vou fazer é, o nosso container, essa tag view, eu já estou usando um flex 1 aqui, que é para ele considerar 100% da tela. Então o que eu vou fazer é colocar um background aqui, numa cor mais escura. Então eu vou usar aqui a tag background color e vou passar aqui a cor 12, 12, 14. Aqui faltou uma vírgula, para ele não quebrar, beleza. Então agora o nosso texto a gente não consegue ver, porque ele também está bem escuro, né? Então a gente precisa estilizar aqui a nossa tag text. Então eu já tenho a estilização da view, que é esse container. Então aqui eu vou criar aqui uma propriedade que eu vou definir como título, vai ser o nome da estilização para o meu texto ali, title. Eu vou definir apenas uma cor, por enquanto pelo menos, que vai ser a cor do texto, que eu vou colocar como F1, F1, F1. Vou salvar isso. E agora, para eu colocar essa estilização ali no meu texto, eu venho aqui, uso a tag, a propriedade, né, style, igual a styles, ponto, e agora eu tenho um título aqui. Salvo. E agora o meu texto já está na cor branca aqui, né? A cor quase branca que a gente colocou, né? Por aí você já vai percebendo como o uso desse Style Sheet aqui ajuda, né? Para você estar criando aqui as estilizações e separando, né? Organizando melhor aqui o conteúdo do teu componente. Então a estilização fica aqui numa variável separada da renderização do componente em si. Uma coisa que eu venho falando bastante desde o início é a questão de você poder personalizar o código de acordo com a plataforma. Então a gente pode observar aqui um negócio aqui, ó, ao alterar a cor da nossa página, a gente vê que aqui está numa cor cinza aqui, né? Essa status bar. E se a gente for executar isso no simulador iOS, a gente vai ver algumas diferenças, porque o dispositivo iOS tem aquele note aqui em cima, né? Então tem algumas diferenças. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou executar também o Yarn iOS para a gente observar o que pode estar diferente numa simples mudança de cor de fundo na nossa página. Ele vai abrir aqui o simulador. Vamos só aguardar. Já está carregando aqui. Vou puxar aqui por enquanto. Ok, carregou aqui o app. Então a gente está aqui com o iPhone 13 e com aqui o Pixel, né? Então a gente já pode perceber diferenças aqui nessa parte superior, né, da status bar. E a gente tem aqui alguns recursos para poder trabalhar essas diferenças, né, de acordo com a plataforma, né? Então na próxima videoaula a gente vai estar alterando algumas configurações aqui para poder fazer esses ajustes aqui para cada plataforma e também já começar a trabalhar o CSS para o nosso app em si. Então a gente não vai ter um texto centralizado aqui, nós vamos mudar isso, mas isso tudo a partir da próxima videoaula aí. Vamos em frente.